Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso podcast Mostra o Texto. Que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas, que juntos, eu e você, exaltemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar desse programa pelo WhatsApp 97417 974174129, 011 aqui em São Paulo, 974174129. E você também pode mandar a sua mensagem de texto, você pode telefonar para a gente, você pode ligar para cá também e fazendo a sua pergunta. Hoje, bom, na técnica do programa está aqui o Cláudio. E hoje, eu estou recebendo hoje a pastora Carla Pinheiro, e ela que é de Niterói, no Rio de Janeiro, então fala chiando, né? E é biscoito, não é bolacha e tal, tudo mais. E da Igreja Evangélica Cairós, e um testemunho de vida, décadas ministrando e especialmente falando sobre um tema muito interessante, muito importante, extremamente atual, que é a respeito da sexualidade saudável, que é a respeito da sexualidade, o cristão e a sexualidade. Então, tem tabu, tem mitos, tem verdades, tem problemas conjugais. Muitos dos divórcios acontecem por questão sexual, enfim. E hoje a pastora Carla Pinheiro está aqui com a gente. Ela tem alcançado bastante visibilidade nessa área, falando a respeito de homossexualidade, de sexualidade, e hoje a gente vai aprofundar um pouco essa questão. Então prepara aí o ouvido e prepara também a sua pergunta, prepara a sua participação e vem participar com a gente. Pastora Carla, obrigado por atender o convite da nossa produção. Um privilégio te receber aqui essa manhã. Obrigada, pastor César. Para mim é uma honra, sabe? Te conhecer pessoalmente. Honra é minha. Sabe? Foi uma coisa muito, muito de Deus estar aqui contigo. E eu creio que vai edificar muita gente que vai estar nos ouvindo, eu creio. Que legal, que legal. Há quanto tempo você ministra mais sobre esse tema, assim, pastora, que nesses últimos anos? Então deve ter mais ou menos 25 anos. Uau. Que eu ministro falando nas igrejas, trazendo conscientização sobre a importância de falar de sexualidade de forma geral e falar da homossexualidade também. Como que Deus vê, como que a igreja deve receber, qual é a postura do cristão em relação a esses assuntos que são tão polêmicos, mas que, na verdade, a gente precisa gerar experiência e esperança nessas coisas. Como que começou essa demanda? Por que você começou a ministrar sobre essa área, estudar mais sobre isso e preparar mais? Pronto, eu me converti, eu não nasci no berço evangélico, né? E a minha mãe, depois dos meus 20 e poucos anos, ela se converteu, começou a falar de Jesus. Eu tive um encontro com Jesus. Sua mãe se converteu primeiro? Sim, a minha mãe, com 20 e poucos anos, ela foi por minha intercessora, faleceu tem pouco tempo, mas ela foi minha intercessora por muitos anos e orava. Quando ela se converteu, eu já estava vivendo no mundo, eu morava com várias pessoas, eu me relacionei também na questão da homofetividade, eu morei com pessoas, com mulheres, podemos dizer dessa forma. Você foi homossexual? Então... Eu também experimentei a homossexualidade por muitos anos. Viveu com outras mulheres? Vivi, tive relacionamento, morando junto. Conjugal mesmo. É a primeira vez, é interessante que é a primeira vez que eu falo isso. É a primeira vez assim que eu falo declaradamente, ao vivo, numa rádio, porque são assuntos assim que gera muita polêmica, muito tabu, muito mito, muito preconceito. Então, quando a sua mãe ela se converteu primeiro, começou a te evangelizar, você morava com outra mulher, pelo telefone, porque eu já morava, eu sou de Niterói, ela morava em Niterói, eu já me mudei para o Rio, eu fazia a faculdade de psicologia e vivia lá. Então ela falava pelo telefone para mim assim. Um dia ela chega para mim e fala assim: Carla, eu me converti. Agora você não vai falar mais com Deus diretamente. Você vai falar assim, em nome de Jesus. Aí eu cheguei e falei assim, poxa mãe, nome de Jesus, quem é ele?
Tipo isso, né? Eu não entendia nada, absolutamente nada. E aí ela falou, não, fala que vai dar certo. Você vai procurar Deus em nome de Jesus. Foi tremendo. Tudo por telefone, César, pastor. E você era novinha? Você tinha, eu devia ter uns 28, 29, 27. E no mundão. No mundão, derramada, né? Como eu digo, derramada, vivendo toda... É porque eu tinha uma frase que eu ouvi de uma música, que fala assim, toda forma de amor valia a pena. Então, tudo que eu experimentava as coisas. Eu queria viver as coisas. Eu tinha uma sede de viver no mundo, sabe? Algo assim muito doido. Então, eu era muito levada. Eu não era promíscua. Às vezes as pessoas, você vivia na promiscuidade? Não. Na forma de prostituição, não. Mas não deixa de ser. Porque você começa a conhecer as pessoas, se relacionar, porque o mundo é assim. O contrário é que é estranho você não ter. Mas na época você se entendia homossexual ou não? Não foi uma escolha, uma opção. Para mim foi uma opção. Então você namorou rapazes, tal, antes, normal, tal? Tive namorados, fui noiva e relacionei-me não assim intimamente com eles, mas por conta da minha idade, desde os 14 anos novinha. Eu namorava novinha. E depois eu fui fazer faculdade. Nessa época da faculdade eu comecei a ter curiosidade. Você saiu de Niterói e ficou Rio mesmo? Aí fui fazer... Eu morava em Niterói enquanto fazendo faculdade, 19, 18 anos, continuava morando em Niterói. Mas minha faculdade era no Rio. E aí, na faculdade, foi abrindo mais a minha cabeça para essas coisas. Mas eu tinha algumas dúvidas, eu tinha umas carências. Quando eu tinha mais ou menos... Deixa eu ver, uns 15 anos. Eu não sei, eu acho que era meio carente. E eu queria... as amigas, eu me apegava com muita facilidade às minhas amigas, mesmo tendo namorados e gostando de namorar eles. Mas eu estava muito apegada às minhas amigas, havia uma carência muito afetiva e emocional. E quando eu ministro sobre a questão da homoafetividade, eu digo assim, as pessoas querem determinar algo, eu não determino, eu acho que são fatores que podem levar ou não a pessoa a ir para esse caminho da homoafetividade. A minha, pode ter certeza que foi uma escolha, foi uma opção, eu quis. Eu nunca achei, pastor César, que eu nasci para isso. Nunca teve esse lance, eu nasci assim. Não, nunca, nem de pequena, nem de pré-adolescente, mas eu não vivi pouco tempo, eu vivi 17 anos. E 17 anos é uma vida. Eu pratiquei a minha vida toda, dos 17 anos de idade até meus 34. E eu vou fazer... outras mulheres. Também com outras mulheres. Caramba. É forte, porque eu... Claramente estou falando isso porque se Deus nos deu oportunidade para vir aqui, eu acho que a gente tem que começar a trazer a luz, sabe? As trevas. A gente tem que começar a falar de coisas para quebrar alguns sofismas. Não, e isso te dá, inclusive, autoridade, né? Porque assim, 17 anos é uma experiência longa, né? Longa. Para falar sobre isso. Porque eu entendo que hoje se fala muito sobre o tal do lugar de fala. E aí a pessoa fala assim, você fica julgando? Não, peraí, querido. Talvez minha experiência seja maior que a tua para falar a respeito disso. E como é que foi essa conversão, então? Então, a minha mãe falava para mim, como nós estávamos falando no início, ela ligava para mim. Nesse período, eu já estava morando no Rio, eu já tinha terminado a faculdade, eu estava morando no Rio. Sozinha ou você tinha uma companheira nessa época? Eu devia de ter alguém, eu não me lembro, sinceramente. Eu acho que eu devia de morar com alguém. Eu era muito carente, sabe? Para morar sozinha. Mas teve, acho que um tempo. Eu morava sempre com alguém. Eu estava envolvida com alguém, de alguma forma. E a minha mãe ligava e falava, Carla, agora é Jesus. Aí eu comecei a acreditar. E eu bebia muito, sabe, pastor César? Eu posso dizer que eu era alcoólatra, porque hoje eu entendo assim, que se eu não pudesse beber, eu ficava irritada, eu ficava nervosa, eu dava um jeito de sair para beber. Entendeu? Dava uma desculpa. E eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Caramba. Então a minha vida era uma vida meio desregrada mesmo, muito difícil. Mas ela falava de Jesus para mim. Ao telefone, sempre telefone. Ali tal, e você foi sendo evangelizado pela sua mãe ao telefone. Praticamente. Aí o que ela fazia? Eu acho que era uma estratégia, não deu tempo de eu perguntá-la, mas ela um dia me fala assim, Carlinha, me leva na reunião da Assembleia de Deus, ou me leva numa igreja, eu ia. Mas eu não ia pro culto, porque eu morria de vergonha, porque eu falei, o que eu vou fazer lá? Você ficava lá fora esperando? Não, ficava lá dentro, calada, e saía muda. E é interessante que um dia, 7 anos antes, mais ou menos, de eu me converter, eu estava saindo numa dessas reuniões, que eu levei, inclusive, a irmã, uma amiga da minha mãe, e acabou, nós saímos, fui pegar meu carro, e aí uma pessoa, um irmão, falou assim, irmã,
Aí eu não olhei para trás, falei, não sou irmã de ninguém. Exatamente. Eu falei, olha, o fulana, vamos falar o nome, olha só, acho que estão falando contigo, porque eu não sou irmã dele. Eu não sou irmã de ninguém aqui, então não é comigo não, nem olhei. Mas eu era educada, parei. Aí ela olhou, ele falou, não é com você não, é com ela. Aí era comigo. Aí para falar comigo, olha, Deus tem uma obra, 7 anos antes de eu me converter. Deus tem uma obra na tua vida e é muito grande, você vai ser igual a Pedro. Você vai ter 2 momentos na vida, depois de crente. Olha que uma coisa assim, e eu assim, ouvindo e sem entender absolutamente nada. Não entendi nada que ele estava falando, mas eu estava crendo. E aí, naquele momento, passa um avião, e aquele avião faz barulho, e ele fala assim, tá ouvindo esse barulho? Eu falei, é um avião. Pois é, você vai estar para lá e para cá falando, testemunhando que Deus existe, e Ele é Deus de transformação. Caramba. Foi muito forte, por isso que eu não esqueci. Porque aí na minha mente, eu tive uma boa educação, meu pai me ensinou, minha mãe ensinou a ser educada com as pessoas, eu fiquei quieta. Mas na minha mente eu falo assim, nossa, que loucura, que doideira. O que ele está falando? Eu vou andar de avião, eu já ando de avião, porque naquele período eu já andava, eu já tinha inclusive ido aos Estados Unidos. E eu falei, o que ele quer dizer com isso? Mas guardei. Até porque a palavra de Deus diz que a profecia ela se cumpre quando, quer dizer, a profecia é verdadeira quando ela se cumpre. É. Hoje eu entendo, mas naquele tempo não. Guardei e realmente eu marquei aquela data. 7, 8 anos depois eu tenho um encontro com Jesus. Esse encontro foi fantástico. Eu ia muito nas reuniões. Quer que eu conte isso? Eu quero. Eu fui numa reunião daquelas de como fosse reunião de oração. Hoje como fosse células da Assembleia de Deus. E nas casas? Nas casas, isso. Culto doméstico, assim, tipo isso, da Assembleia. Da Assembleia de Deus. E lá lançavam muitas palavras proféticas para mim. Deus tem uma obra na tua vida. Eu falava, ele não sabe de onde que eu vim. Ele não sabe o que eu faço. Na minha mente, como que Deus pode querer me usar ou falar através de mim? Na minha mente eu ficava debatendo, né? Mas ficava quieta. Isso tem quantos anos, mais ou menos? Eu fiz, na verdade, 29 anos de crente agora em setembro, de cristã. Época do Mato Nascimento bombando lá no Rio de Janeiro. Eu fui ver ele no teatro, lá no Meia. Você vê, eu fui lá assistir ele cantar. Fui, fiz parte no início da minha conversão. Fiz parte, acho que, de um movimento muito bom, evangélico naquele período, sabe? De teologia reformada, de gente boa se falando, John Stott, o Hernandes, ele foi meu professor, eu fiz bacharel em teologia. Então, eu comecei na escola de pastores, lá em Niterói, e o Hernandes teve a semana pastoral, então ele me deu aula. Então, eu só peguei gente boa na minha conversão. Eu acho que isso ajudou, sabe? Legal, que legal. Não, foi assim, fixou. E aí, nesse dia, a sua conversão é nesse dia, nessa reunião, numa casa, e aí, que você se entregou? Aí nessa, lá não, eu saía quieta. Numa dessas casas, um dia eu tô trabalhando, eu morava na Tijuca já, entre Tijuca e Vila Isabel, era home office, eu trabalhava em casa junto com uma sócia, uma amiga, e aí eu recebo uma ligação de telefone e fala assim... olha, uma dessas líderes dessas casas. Olha, Carla, Deus quer falar com você. E você tem que vir aqui em casa, porque eu tenho um recado de Deus para você. Eu ia lá, entrava muda, saía calada, mais ou menos eu conversava, você já começava até a criar amizade ali entre eles. E essa líder me escreveu depois, nesse período. E aí eu estava no escritório, aí eu falei, nossa, Deus quer falar comigo. Eu acreditei, pastor César. Vou lá. E eu estava na Vila Isabel, Tijuca, quem conhece é Rio de Janeiro, e eu ia para Itaboraí, bem mais longe, depois da ponte, meia hora para lá, muito longe. Era uma segunda noite, eu não esqueci, eu guardo até hoje a data que eu me converti, o ano, o dia, tudo certinho, interessante. E era numa casa também? Era uma casa. Essa irmã de uma casa, uma dessas que eu ia, levando a minha mãe ou a irmã, uma amiga dela. Motorista? Não, era estratégia que minha mãe usava, entendeu? E ela falava, fica aqui dentro, que lá fora tá quente, você não vai aguentar, papapá. E eu ficava calada e muda, e ficava num canto, igual assim, calada lá, e ouvindo tudo, né? Mas dessa vez, essa irmã liga para mim, pelo telefone, ela tinha meu telefone, e falou assim, olha, Deus quer falar contigo. E naquela hora, meu coração acelerou, eu acreditei. Eu já estava fazendo isso mais ou menos de 10 anos. E aí, nessa movimento. Mas eu nunca deixei de beber, de fumar, de beijar na boca, de fazer aquilo tudo que eu fazia antes. E tá. Aí eu fui. Aí nisso, o que eu faço? Eu tremia tanto. Era uma segunda, 5h30 da noite, 5h30 da tarde. Eu na Tijuca, caiu um temporal terrível. Falei, esse temporal não vai deixar eu ir. Meu carro estava velho, chovia dentro.
Eu falei, caramba, como é que eu vou chegar lá nesse lugar? Aí eu chamo a minha sócia, que era minha amiga, e eu falo pra ela, assim, olha, dá pra você me levar lá em Itaboraí, porque Deus quer falar comigo? Assim mesmo. E eu era meio inocente, como eu sou hoje, eu sou muito transparente. E eu era assim também, né? Aí ela... Carla, você tá doida? Deus quer falar com você. E ela como era assim, esotérica, né? ela era esotérica. Mas como ela flutuava de noite, nos sonhos ela flutuava, eu acho que nela ali Deus usou isso para ela me levar. Mas calma, aí tô lá. Ela falou, mas eu não posso, eu tenho 3 clientes que vão vir aqui para fechar negócio com a gente. Tipo isso. Aí eu falei, aí eu fui para outra sala e falei, Deus, se o senhor quer falar comigo mesmo, o senhor faz ela mudar. Porque eu não consigo dirigir, tá o maior temporal lá fora, eu não vou conseguir dirigir, eu tava de ressaca. Pra atravessar tudo isso pra ir lá. Não, de ressaca, num carro que chove, chovendo, eu não ia dar conta. Aí eu fui... Que carro que é esse que chovia? Olha, você sabe de quem eu comprei esse carro? Do Gerry Adriani. Sério? Um Monza vermelho. Misericórdia. Olha, eu não sou tão velha assim não, cara. Ele já era aposentado. Eu acho que ele já era aposentado. Nunca mais esqueci isso. Eu e ela compramos, né? Na firma lá. E aí esse carro chovia, um Monza vermelho. Aí eu falei, não vou dar conta. Aí eu fui lá pra dentro, falei na outra sala, falei assim pra Deus. Falei, Deus, o senhor quer falar mesmo comigo? Faz ela me levar, porque eu não vou conseguir dirigir. Bom, daqui a pouco eu toco... Era telefone fixo, não era nem celular. Eu tinha aqueles tijolões ainda, né? Mas tinha um fixo. Aí eu fico, pererenem, toca ela, eu escuto ela falando assim, ué, mas por quê? Ah, tá chovendo, então vamos deixar para outro dia. Um cliente desmarca. Aí vai o segundo. Ah, aconteceu o quê? Outro não vai cliente. dar, não 3 clientes em 15 minutos desmarcaram. Você acredita? Como do Deus nada queria ela ficou falar? com a agenda livre. Livre. Quando eu escuto o terceiro, eu corro, né? Aí eu vou lá e falo assim, fulana, vamos comigo. Me leva. Ela, não tem jeito. Vou te levar. Me levou. Eu vou, passo por Niterói, porque Rio de Janeiro, ponte, pego Niterói, pego a minha irmã, mais nova, e vou, que queria me converter de qualquer jeito, mas ela era terrível, porque a conversão dela me assustava, porque eu morava na Tijuca, ela ia me visitar, Niterói para Tijuca, ela em casa. Quando ela chegava, ela falava assim, Carla, eu não consigo me ver no céu e você no inferno, nós somos irmãs, se converte. Quando eu ouvi aquilo, eu vou para onde? Pro inferno? Aí toda vez que ela entrava por uma porta, saía pela outra, eu morria de medo dela. Sai fora, né? Esse evangelho doido aí eu não quero, não. Na minha cabeça, aquilo me assustava demais, né? Aí tá bom, aí pego essa daí. Pego essa irmã, levo junto com essa minha amiga, vou pra casa dessa outra irmã lá da célula, do grupo de oração, tava na porta já me esperando, da casinha pequenininha. Eu entro, vou pra cozinha, a minha amiga fica com a minha irmã, na sala, dava pra ouvir, ela chega pra mim e fala assim, Carla, o negócio é o seguinte, eu tive um sonho com você. E aí eu falei, tive, eu vi tua cova, mas eu vi Deus falando assim, ela é minha. O diabo, ele quer, mas eu não quero. Mas você, aí ela fala assim, mas Deus não quer mais você com um pé lá e um pé cá. Por quê? Porque de tanto eu ir nessa coisa, dessas reuniões, tipo, estratégicas... Eu tava, tipo, congregando quase. Nossa, eu já sabia um monte de coisa. Aí eu ia pras boates à noite, porque eu era muito de boate, de dançar, dessas festas. Ah, você era do ramo. Então, fervia e depois Depois eu ia tava no lá. tudo nas casas. Nossa, tipo isso. Mas sem entender, eu não entendia, pastor, você é diante de Deus, eu não entendia direito nada. Tanto que quando eu ia fazer faculdade, eu ia para a faculdade, eu descia a ponte Rio-Niterói, tem umas pilastras da ponte, quando eu descia, estava escrito assim, só Jesus salva. Eu falei, esse povo de crente é muito doido. Salva de quê? Eu preciso de salvação, pra você ver como era a minha cabeça. Eu estudando psicologia, muito racional. Minhas amigas, algumas do trabalho, falavam assim, Deus falou comigo. Pra você ter um exemplo, como eu era. Aí eu falei, tudo esquizofrênico. Deus está falando a esquizofrenia. Olha como é que eu era. E você fazendo psicologia, falou, tá explicado. Então você imagina a loucura. Isso tudo eu dentro da minha vida. Aí tô lá, eu chego, ela fala assim, então, ele me mostrou a cova, mas ele não quer. O diabo quer você, mas ele não quer. Ele tem algo pra tua vida, mas você não dá mais pra viver com um pé lá e um pé cá. Eu pensei rápido, ela, poxa, meu pé lá e um pé cá, é porque quando eu ia pra boate, eu bebia muito uísque. Gostava muito de uísque. Uísque e cerveja. Eu bebia. Aí uma pessoa que tava comigo, ou 2 pessoas, começavam a brigar, sabe o que eu fazia? Só Jesus salva, bêbada. Ficava ali meio que evangelizando. Meio que evangelizando Jesus. Tanto que quando eu me converti mesmo. Eu tive a metanoia, mudança de mente. E aí, minhas amigas, meus amigos ligavam pra mim. Eu tô sabendo que agora você é crente, que não quer mais ir pra boate, não quer ir mais pro barzinho, não quer pra isso, pra aquilo outro. Eu falei, não é, eu sou crente agora. Você já era? Eu falei, eu não era não. Eu dizia que eu era evangélica, porque todo mundo, eu era espírita católica, eu tinha que dizer alguma coisa.
Aí falava, tô indo na igreja com a minha mãe, então... Aí eu falava, sou crente, mas nunca fui crente. Agora eu sou crente, eu quero conhecer esse daí. Era esse o discurso que eu tinha depois da conversão. E aí ela fala isso. Quando ela fala isso, eu sou tocada, porque não é uma coisa que convence todo mundo. Não quer dizer nada você dizer, tia Vitor Acorda. Tem gente que vai ouvir, eu ouvi, bom, eu não acredito, acabou. E vai embora e não aceita Jesus. Eu acho que foi meu dia. Foi o dia, a hora e o tempo certo de Deus. Eu sinto algo no meu espírito que eu falo assim, então tá bom. E eu já tinha tido apelo, mais de 50, 100, nessas entradas e saídas rápidas. Aceita Jesus. Já, E eu dizia não, porque eu não conseguia me imaginar sem dançar, sem beber, sem viver a vida que eu tinha. E sem beijar na boca das pessoas que eu queria. E dos relacionamentos que eu vivia, eu não queria largar. Então, tudo isso misturado. Quando ela fala isso, eu acredito. Me gera ali uma fé que diz, é a fé salvítica, né? É a tal da fé que é Jesus, que é Deus que dá a nós. E aí eu falei assim, tá bom, a partir de hoje, Beth, eu vou falar Beth que não tem problema, ela é minha amiga até hoje. Ela é testemunha que eu me converti com ela. E aí, aceitando Jesus, eu falei, então tá bom, Beth, eu aceito Jesus. Eu quero ele na minha vida, mas eu vou viver a partir de hoje para fazer a obra. Agora, da onde saiu, quero fazer a obra a partir de hoje, que eu não sabia o que era a obra. Aquilo foi Deus colocando no meu coração algo. E a partir dali começou. Ali eu saí, eu já estava eu tinha vindo dos Estados Unidos, eu estava com vários pacotes de cigarro no meu porta-luva do carro, fui jogando fora. Dei uma de mal educada, que não pode fazer isso, jogar lixo no chão. Eu joguei pela janela os cigarros. Cheguei em casa, você sabe que casa de pinguço tem bebida. Então eu tinha muito uísque, frangélico, licores que eu trazia de fora. Joguei tudo no vaso, latinha de cerveja embaixo da cama. Na hora que eu cheguei, mudei, eu amei Jesus. Ali o Espírito Santo é muito forte. Ele mexeu comigo, com a minha estrutura. Ele estava preparando o caminho antes. E ele é tão lindo que Deus ele respeita, porque eu ia, mas depois eu ia para outro lugar. Eu ia, depois eu ia para a minha vida, porque eu estava quieta, porque eu estava ali, mas eu não estava nem em luta. E o interessante é que um pouco antes desse momento de conversão com a Beth, eu tinha ido para os Estados Unidos. E eu fui ver um jogo de futebol em Miami, Orange Bowl, que é um estádio lá, Orange Bowl. Eu fui assistir, eu não quis beber. Aí eu já achei algo estranho. 3 meses antes de me converter. Eu não quis beber. Eu subi lá, passei mal. Fui pro hotel que eu estava. Estava com 4 amigas. 3 amigas. Passei mal, tipo, desmaiei lá. Enquanto aí acordei. Com vontade de ir no banheiro, vomitar, sabe? Minha amiga sai todo mundo do quarto para procurar remédio, ver o que quer fazer comigo. Aí eu saio da cama, assim, rastejando, vou pro banheiro do quarto do hotel para vomitar no vaso. E eu falei assim, Deus, se você existe, porque eu já estava ouvindo, 3 meses antes desse momento de aceitar Jesus. Se você existe, não me deixa morrer aqui. Porque a minha mãe vai ter trabalho para me mandar embora, me levar para casa. Mas se o Senhor existe, me cura agora. Eu saí dali, deitei na cama, já era outra pessoa. Então Deus foi dando sinais. Lembra que a minha mãe falou assim, agora procura Jesus? Isso foi no início, pastor César. Isso foi no início de minha mãe, desse movimento de estar junto com a minha mãe, estrategicamente, ela me usando para ir lá. Eu estava numa festa, fui dormir na casa de uma amiga, e ela é espírita, ela era do candomblé, nada conta, eu estou contando apenas. E eu estava lá, eu estava dormindo lá no mesmo quarto, daqui a pouco eu escuto um barulho, daquelas barulhos de palhaço, de roupa de palhaço, eu não lembro, um barulho que dá nos sinos, muito, muito alto, ensurdecedor de madrugada. Eu abro o olho, eu olho para ela, tá dormindo. Todo mundo ali dormindo, só eu escutando. Eu falei, tem alguma coisa. Aí lembrei da minha mãe. Falei, minha mãe falou que quando eu estiver em perigo, alguma coisa acontecer, eu gritar o nome de Jesus. E eu gritei, Jesus me ajuda. Na hora, cessou todo o barulho. Então, eu tive algumas experiências, mas não conhecia Jesus, o Salvador. E não tinha conversão mesmo. Nenhuma. Né? E aí, nesse dia... Nenhuma. E depois desse dia, sei lá, abstinência, se você bebia não, sempre aí tá. Aí Como é que você lidou com cigarro e bebida? Pronto. Isso é muito bom. Eu tive aquele momento, cheguei em casa, joguei tudo fora, consciente e convicta do que eu queria. Nunca mais eu bebi e fumei. Essa é uma experiência minha particular. Isso não pode virar uma doutrina geral, tá? Mas comigo, eu creio hoje, pela experiência que eu tenho de evangelho com Jesus, eu acho que ele queria dar um impacto para dizer assim, eu sou maior do que aquilo que você vive. Mas comigo também, eu também bebia muito. Parou? E eu também me converti no mesmo dia, nunca mais.
Pronto. Nunca mais. Às vezes acontece, sim. Acontece? Mas é igual você falou, não é uma regra geral para todo mundo. Né? Porque senão você cria uma expectativa nas pessoas e as pessoas... a pessoa não consegue? Não, aí fica frustrada com Jesus, não tem nada a ver. E o cigarro também, parou no mesmo dia. Total. Eu acho até que Deus queria mostrar para mim, como eu estava falando, que ele era Deus. Porque a vida que eu levava era uma vida muito envolvida no pecado, no erro, mas de forma clara. Então, eu assim... emocional, eu era mais emocional do que eu sou mulher emocional, né? Então eu era muito emocional, então eu precisava de algo muito forte para impactar e dizer, olha, eu sou Deus mesmo na tua vida. E aí você começou... Aí começou o processo da santificação. Que você tinha envolvimento homossexual, não sei o que. Aí eu como é que foi tive relacionamento, porque quando eu tive muito relacionamento com namorado, com rapazes, etc, muitos, mas aí no final eu já estava mais relacionando com mulher. E aí realmente... eu tinha uma pessoa na época, eu estava com uma pessoa, você tá interessante que eu não vim pela dor, eu vim pelo amor. E aí eu cheguei para essa pessoa e falei assim, olha, agora eu sou crente, você não encosta mais em mim, acabou. É assim mesmo. Eu estava convicta, porque a conversão foi muito forte, o entendimento do amor de Deus, algo que eu não sei explicar até hoje, mas que aconteceu comigo. E aí essa pessoa falou, tá bom. Eu não sei o que eu falei, tá bom, não tentou realmente. Aí eu fui mudando, olha, então agora o quarto é assim, a cama é assado, não quero isso. Aí eu ligo para essa minha mãe, mesma mãe. Tipo, já não deita junto, mas não, já acabou nada, ali acabou. Aí você vai, porque eu não gostava. Não, já tava 1 ano e pouco. Tinha alguma coisa ali, né? Aí eu ligo para minha mãe, quando eu tenho essa história toda lá com a Beth, que eu aceito Jesus, jogo tudo fora no meu apartamento, na minha casa lá em Vila Isabel. Ligo uma semana depois para minha mãe, uns dias depois ligo e falo, sou crente agora, mãe. Minha irmã conta. Agora eu sou crente de verdade mesmo, né? Sou, porque eu não era antes. Nunca fui. Quando a minha amiga falou que quando soube que eu me converti, ela disse que eu já era crente, aquilo ali ela estava fazendo, era um sarcástico, ela estava mexendo comigo. Ela falou assim, você sempre foi? Mas aí eu falei, não, porque vocês tinham uma religião, eu não tinha, eu joguei essa. Mas é porque eu vivia indo dos grupos com a minha mãe, então eu explicava. Estava convivendo, né? Estava só indo, mas isso faz parte, é muito bom. Como saberão se não tem quem pregue? A fé vem pelo ouvir a palavra. Eu estava ouvindo. Então, eu creio que muitas escamas, pastor César, estavam caindo nesses momentos e idas. Mesmo quando você ligou para sua mãe e falou, mãe, agora eu sou crente de verdade. Aí eu falei, mãe, agora eu sou crente, quero voltar para casa, sabe, filho pródigo? Porque eu estava no mundo. Eu já vivia lá fora, eu já estava lá desde uns... Eu já estava morando fora da minha casa há 8 anos. Aí eu falei, mãe, eu volto para casa agora. Agora eu sou crente. Minha mãe já era viúva. Ela falou assim para mim, não, você não volta não, Carlinha, você vai ficar onde você está. Porque Deus tem uma obra nessa tua amiga. Eu falei, o quê? Eu me lembro que eu estava de carro na Avenida Brasil, tinha acabado de vir do trabalho. Aí eu falei, ué, eu não vou voltar para casa? Eu quero ir para casa. Tipo assim, eu achei que agora era para casa. Ela falou, não, Deus tem uma obra na vida. E eu chorei muito nesse dia, porque eu queria voltar para casa. Papai tinha morrido, mamãe era viva. Eu falei, para mim, era a sensação de voltar para casa. Do pródigo, de chegar lá, ser abraçado. Larguei tudo errado, agora eu quero viver no bem, né? Quero viver no melhor. Não, você vai evangelizar isso. E fiquei durante 25 anos, não com essa pessoa, logicamente. Eu não voltei para casa, voltei há 6 anos atrás, que a minha mãe ficou doente. Mas depois foi explicado, porque Deus tinha uma obra. E você já começou... já teve um chamado ministerial? Isso, foi muito bom, muito Como legal. É que é? Então, aí começou o processo da santificação. Eu vou para uma igreja, que é a igreja das minhas irmãs e da minha mãe em Niterói. Compro um apartamento, volto para Niterói e vou morar no prédio da minha mãe. Não fui morar com ela, mas moro no prédio dela, onde minha irmã também morava, etc. Aí eu começo a me santificar, a buscar a Deus, ler a Bíblia. Eu li 2 vezes, acho que em 6 meses a Bíblia. Eu fiquei impactada, falei, tem que conhecer esse Deus. E foi muito forte. E aí o que acontece? Eu vou para a igreja das minhas irmãs, que esse pastor conhecia a mim no mundo, porque era pastor delas há muitos anos. Então ia na minha casa, eu não ia na igreja, devo ter ido umas 2 vezes visitante, que eu tinha vergonha, porque eu fumava muito, minhas unhas eram muita nicotina, muito azul, eu tinha vergonha. E aí eu entro na igreja e falo assim, oi pastor, agora eu sou crente, vou vir para a igreja do senhor. Era tipo desse jeito, que para mim era tudo muito novo. Aí ele falou, tá bom, tô muito feliz, Carla, já te conheço, que lá, fica aqui. E Deus usou esse pastor para me amar. O amor de Cristo. Ele me amou, porque ele me conhecia antes.
E aí ele me amou. A igreja era uma igreja muito família, muito Foi de aí falar. que você se batizou? Nessa igreja? Nessa igreja fiquei a vida inteira. Não, vida inteira não. Durante os 8, 9 anos. Foi ali que eu cresci, que aprendi, fui para a escola bíblica, foi ali discipulado. E ele acreditou em mim. Eu gostava da Bíblia, eu gostava de ler, estudar. Ele me botava para estudar. Daqui a pouco eu tô dando aula para criança. E foi assim, eu cresci. Eu larguei tudo espontaneamente por amor. Só que Deus, assim, eu entrava no mercado, Deus usava uma pessoa que estava lá vendendo queijo. Ó, Deus mandou te dizer que te ama muito. Ele fortalecia o amor por mim. Um grande amor. Quando a gente para largar algo muito forte, a gente tem que ter algo maior. É verdade. Então, a vida que eu tinha era muito forte. A questão da homoafetividade, outras coisas também, é muito forte. Então, eu não entendia isso. Os vínculos, né? Que você criou lá atrás, tal. Então, a mania, o jeito, tal, os lugares, a rotina. E eu podia não acreditar que eu nasci. Mas as minhas amigas e amigos que viviam homoafetividade diziam que nasceram. Mas eu não tinha interesse em entender. Por quê? Porque eu estava no mundo. Você tava vivendo no mundo aquilo, eu estava vivendo. Não estou nem aí para quem, entendeu? Mas eu era educada. Eu não sou do tempo que havia, militava, que as pessoas lutavam por alguns direitos. Não, era tudo oculto, escondido. Não era tudo claro. Não, eu morria de vergonha. Minha vida meio dupla, né? Você vira meio dupla. Mas você sempre tá com uma amiga, né? Minha amiga, não sei o que. Isso. Pro mundo, mas namorei uns caras dizendo que era meu amigo, era meu namorado e não era. Era só para fazer fachada, para fazer isso, fazer aquilo. Então eu fui desse tempo. Mas o que acontece? Quando eu entro na igreja, ele me ama. E a igreja me ama. E eu me sinto amada. E eu me sinto em família, eu me sinto conectada. Coisa que antes eu não tinha. Eu tinha muitas crises nas minhas relacionamentos. Depois eu fui entender que Deus nunca deixou muita coisa dar certo nessa vida que eu tinha no mundo, porque Ele tinha algo para mim. E depois você vai começando a pensar. Aí eu estou lá dentro, eu falei, então eu vou ser missionária e vou para a China, eu vou pregar o evangelho. Aí eu começo a fazer pesquisa. Por que China? É porque eu gosto de asiático. Eu gosto da Ásia. Não, agora eu estou entendendo. Naquele tempo eu não sabia porque que eu queria ir para a China. Como eu escutava muita história de chinês, de missionários na China. Esqueci até o nome dele agora. Você falou, eu vou para a China, lá ser missionária. Eu queria pregar, porque se evangelho mexeu comigo, por que eu não vou levar para outras pessoas? Era isso que eu queria. Eu sou evangelista. Então você sonhava em ser missionária? Missionária. Descobri Jocum. Jovens com uma missão. Aí eu falava, eu vou ser missionária na Jocum. Aí eu falei, mas eu já estou mais velha. Como é que eu vou ser? Eu não sou tão jovem. E papapá, mas eu me envolvia, eu ia para as conferências deles, eu ia para os congressos, muito importante deles no Brasil. Onde estava ligada, e eu ia. Mas Deus tinha outra coisa. E aí você já tinha feito psicologia? Como é que foi essa área de... Não me afetou em nada, porque... De ministrar mais sobre... pureza sexual, sei lá, a vida sexual. Então, tudo isso é exatamente. Aí, como eu já tinha estudado psicologia, eu tinha as ferramentas. Mas eu sempre acreditei que a Bíblia, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, ela é maior. Porque eu descobri o seguinte, que às vezes a gente... Não sou contra, eu inclusive eu falo para as pessoas fazerem terapia, principalmente com cristão, tá? Porque vai ajudar muito, a gente precisa falar, ajuda muito. Mas eu também vi Deus agir muito forte na minha vida através da palavra, de eu lendo a palavra, de eu estudando a palavra, e eu aprendendo através da palavra, as pessoas ensinando. Eu fui fazer bacharel, 4 anos de teologia. Então aquilo mexeu muito comigo, eu via isso muito forte. Então eu usava a psicologia como ferramenta, eu já não estava mais ligada, porque isso foi bem comigo, eu fui fazer com 18 anos, me converti com 34. Entendeu? Então, isso ficou para trás, mas a ferramenta ficou muito forte. Eu achei que era missionária e comecei a gerar missões dentro da minha igreja. Aí um dia eu vou dar uma palavra na igreja de uma amiga minha. Foi, acho que talvez a primeira palavra que eu fui dar, de 20 minutos, que ela me convidou lá. Eu prego, vou tomar café depois. Prego assim, dou uma palavra, né? Aí vou para lá tomar um café. Daqui a pouco vem uma irmã, era uma igrejinha de sobrado com escada. Ela sobe as escadas e fala assim: você que pregou? Falei, sou. Então, eu estava passando aqui embaixo, Deus mandou assim, fala com a minha serva, eu tenho um recado para ela. Era desse tipo. Porque Deus me conhecia. Ele sabia que eu precisava desse tipo de toque. De abordagem. Mas agora não acontece. Isso foi no início.
Não, agora não acontece. Agora eu peço, Deus fala comigo. Aí eu fico orando, esperando. Daquele esquema antigo e tal, não sei o que, aí é outro jeito. Não, aquilo não rola tanto como antes, não. Mas rola, mas não é mais como antes, não. Antes eu achava que era muito forte. Aí ela falou, você estava pregando? Tô. Então, Deus mandou falar com você. Eu estava andando, ele falou, sobe lá para falar com a minha serva. Aí ela chega e fala, aí eu falo assim, então tá bom, o que é? Aí ela falou assim, olha, Deus mandou te dizer que você está se ocupando com muitas coisas que ele sabe que você gosta, mas tem um povo que você não quer saber, esqueceu, mas que ele se importa. Que era o povo ligado às questões da sexualidade e homofetividade. Caramba, é forte, né? Caramba. A mulher nunca me viu. Não sabia nem quem eu era, de onde eu vim. E é porque eu esqueci. Eu fiquei você em querendo ir pra silêncio. China, não sei o que, falou, o campo missionário tá aqui, ó. Campo missionário. E o que acontece? Nos primeiros 3 anos, pastor César, eu estava lá dentro, 3 anos dentro da minha igreja, vamos supor, quase 4. Não ouvia falar de preconceito contra a homossexualidade. Eu não ouvia isso. O pastor não falava, achava que sabia, mas ele me via de outra forma. Nesse seminário, eu tô lá no seminário, a gente não fala, eu vim disso, eu fui isso. Não existe isso. Daqui a pouco, meu professor, que era o deão lá não sei se era deão do seminário, ele fala assim, eu fui para Santos, Carla, eu estava na casa da minha filha em Santos, eu vejo uma revista e tem um testemunho de uma mulher lá. Quando eu vou ver, era o teu. Carla, não acredito, você viveu isso tudo. Eu falei, vivi. E o pastor estava comigo há 3 anos. E aí ele falou, cara, antes eu tinha dúvida se Deus transformava pessoas que vieram com crise de identidade, pastor vivendo falou isso aí. homossexualidade, isso, você acredita? E aí ele falou, agora eu creio, sabe por quê? Porque se eu lesse isso, mas não te conhecesse com 1 mês, 2 meses, eu não acreditaria. Mas eu estou convivendo com você há 3 anos. Você é uma mulher de Deus. Então, Deus foi fazendo essas coisas meio impactantes no início. Não quer dizer que eu bombei no Brasil ou fora. Até porque eram assuntos fechados que nem toda igreja queria falar. E pouco ou quase nenhum, né? A gente está falando de quase 30 anos atrás, 20 anos atrás, poucos ministérios eram voltados para isso, né? Eu me lembro, você está falando do Rio, eu não sei, não deve existir mais. Eu me lembro do Moses. Eu fui do Moses. Você foi do Moses? Foi. Eu me apaixonei ouvindo esses caras. Falei, meu Deus, como assim? E eles eram do Rio, né? Do Rio. O movimento pela sexualidade sadia. Isso, exatamente. Sim, eu fiz parte, porque quando Deus me deu esse recado, o que eu captei? Falei, Deus está falando agora para ele. Por quê? Eu estava falando, Deus não deixou falar de sexualidade, nem ouvir de homofetividade, nem de sexualidade dentro da igreja que eu estava. Esse assunto eu não a tocava, nem eu tocava. Quando eu ia dar um testemunho, era que eu bebia, fumava, não bebia mais, não fumava. Não tocava porque eu tinha vergonha. Eu custei, me chamavam, pastor, para dar testemunho. Eu não conseguia. Você contava só da sua conversão ali e tal, não sei o que, que minha mãe... Eu pregava a palavra, porque eu amo a palavra, eu amo pregar a palavra. Eu amo, eu confio nisso aqui. Eu acredito. E aí, no final, 10 minutos no final, eu dava testemunho. Aí os pastores brigavam comigo. Falaram, poxa, eu te chamei para dar testemunho. Você fica 30 minutos falando a palavra, pregando a palavra. Então. E 10 minutos você dá o que você foi, o que você fez, aconteceu. Eu falei, mas para mim isso tudo tem a ver. A palavra de Deus transforma. Mas eles queriam que eu contasse, que fizesse. E eu nunca gostei dessa coisa. Por isso que eu tô falando, de expor as coisas tanto clara. Porém, no tempo de hoje é muito importante, porque tem muita gente aí defendendo o que vive a partir da palavra, ou a partir da própria experiência, ou a partir da vivência, ou que Deus falou. Não, a gente tem que ter, então, mais pessoas. Nós temos que ter oportunidade de falar o que Deus fez na minha vida. Comecei a falar. Então, acho que eu inaugurei aqui. E você começou a tratar, porque você é conhecida muito sobre palestras sobre sexualidade, não só homossexualidade, mas sobre sexualidade. Foi porque eu comecei a trabalhar. Por exemplo, o pastor Eurípides, ele, antes de trabalhar com o EFOL, que ele faz hoje, ele, há anos atrás, eu não sei se ele já falou, ele tinha uma escola lá na Jocum Almirante Tamandaré, que é do COT. Isso, falou lá do Paraná. Ele tinha uma escola lá. Paraná não, Paraná. Curitiba. A grande Curitiba, né? Jocum, Almirante Tamandaré, a Jocum tá lá, do COT. Que agora nem o COT, acho que é o Iago. Aí o que acontece? Ele abriu uma escola lá. É o COT ainda lá. Como diretor à frente, eu acho que é o Iago agora. Sim. Mas é dele, né? Aí, o que acontece? Ele fez isso. Pastor Eurípides, fez lá uma escola junto com uma outra pessoa. Eu fui fazer um seminário ai, meu Deus, é tanta coisa. Eu fui fazer um congresso e eu falei de sexualidade. Essa pessoa que estava com ele,
estava nesse congresso, me ouviu falar e me chamou. Foi quando ele falou: Carla, eu queria que você falasse de pornografia, sexualidade contemporânea, vício sexual, abuso sexual, homoafetividade. Eu levei uns 7 temas. Fala tudo que você sabe. Aí eu comecei a estudar. Eu tinha as ferramentas da psicologia, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Deus disse que era para eu falar com o povo, que ninguém se importava. Para mim, eu já englobei tudo, não só as questões da homoafetividade. Aí eu comecei a estudar, foi assim. Então, eu já comecei a estudar e comecei a ministrar todos esses assuntos de sexualidade, não como se faz sexo, tá? Não questões de casais, eu falo também para casais. Aí isso foi aperfeiçoando depois. Mas aí eu fiz especialização em aconselhamento cristão, eu tenho um curso de sexualidade bíblica, identidade. Que legal. Deus foi abrindo cabos. Hoje, Carla, qual que é o maior vilão, problema, sei lá, da sexualidade da pessoa cristã? É pornografia? Qual que é o maior problema? Eu sinceramente, eu acho que é pornografia. Porque não é homoafetividade. Nós temos um número de porcentagem muito pequena de pessoas que estão convivendo a homoafetividade, ao contrário do que as pessoas pensam. Não é tão grande. Tem muito, mais alardes. Muito barulho, mas o número é pequeno, né? Mas o grupo pequeno. Eu acho que tem muitos homens envolvidos em pornografia, em vícios sexuais, até por conta da vida passada, da vida que os pais levaram a eles, porque antigamente era muito comum, né, os pais educar os filhos conhecendo prostitutas, principalmente nas regiões mais interior, dessa forma. O pai que levava. E a mídia, né? Então tem muito, eu vejo que a pornografia é algo muito forte na vida de muitos homens, inclusive cristãos. E por isso que eu gosto de falar de pornografia também, que eu falo que é uma palestra que eu dou sobre o pecado secreto, porque é secreto. E às vezes eles vêm com essa bagagem, com essa mochila carregando, cheio de vícios, e entram para o ministério, porque ama Jesus. Ama Deus, ele tem um chamado. Deus, quando te chama, ele não chamou você agora, ele te chamou antes da fundação do mundo, ele já sabia quem era você. A gente que não sabia quem era Deus, né? Efésios capítulo 1, te escolhi antes da fundação do mundo. Deus não se surpreendeu com Carla no mundo. Deus não se surpreende com ninguém. Ele já sabe quem somos nós. Ele sabe quem nós seremos. Ele confia mais na gente do que a gente em nós mesmos. Então, quando Deus me escolheu para falar e ser o que eu sou hoje, que eu creio que o tempo tem mostrado quem eu sou, eu estava no mundo, derramada no mundo, na vida do pecado, certo? Como tem muitos homens também que estão trazendo essa bagagem. Então, eu creio que a pornografia, o vício de sexo, ela tem feito muitos males aos homens. Mas não é só mais os homens, são as mulheres também. De uns 20 anos para cá, eu tenho sido buscada por muitas mulheres viciadas em pornografia. Muitas mulheres. Porque nós mulheres nós somos emocionais, nós não somos tão radicais, racionais como os homens, então qualquer coisa que afeta, veio a mídia, veio a internet, abriu-se um leque como diz, de motivações, ou apresentando pra gente coisas, e faz a gente esquecer. Só que, é como eu digo, a pornografia, ela altera o cérebro, né? Qualquer tipo de vício sexual, ele altera o cérebro da mesma forma que o crack. Por isso que você chegar para uma pessoa de crack ou viciado em cocaína, ele não, ele é ruim, ele que não quer, ele não gosta. Na verdade, não, ele tá viciado, não é só emocional. É orgânico. Porque quando a mulher, o homem, ele começa a olhar pornografia, ele começa a alterar o caminho, a trilha do caminho do cérebro. E ele vai gerando ali aquelas substâncias químicas como a dopamina, gerando prazer, certo? E aí o que acontece? Quando gera prazer, a dopamina, ela não sabe se aquilo ali é bom ou é ruim para o ser humano. Ela vai derramando, e vai querer. E tem muitas pessoas viciadas na química. Às vezes a gente não pensa nisso. Na química, cerebral. como é isso? Química cerebral. Toda vez que você vê pornografia, teu cérebro derrama uma substância aqui, um neurotransmissor chamado dopamina. Dá prazer. Correr dá prazer, não é isso? Fazer coisa. Por exemplo, fazer sexo dá prazer, né? Ele é uma prática que gera emoções e ela é sensorial.
ela junta os 5 sentidos no A pornografia relacionamento. também Total. gera isso. Da mesma forma. Tanto que o vício sexual, o cara que tem muito vício sexual, ou ele entrou para pornografia primeiro, ou ele normalmente ele entra e ele desvirtua a forma de relacionar-se da forma correta com a esposa, se for homem, né? Porque aquilo que ele vê na pornografia, ele quer fazer em casa, a mulher não está preparada, Deus não preparou a mulher para aquilo, porque aquilo ali é uma ficção, aquilo ali é uma demanda maligna, aquilo ali não tem nada a ver com sexo normal, bom, que traga gratificação, prazer. Aquilo ali, se você vê a propaganda, se você vê esse mundo, é imundo, é horrível. A maioria das mulheres que se prostituem para fazer filmes pornográficos, elas têm que se drogar. E elas têm que buscar fazer testes, porque ela pode pegar doença toda hora. Elas são depressivas. Como é que eu sei disso? É só pesquisar e ver essas mulheres que foram atrizes de filmes pornográficos. Então, os homens não sabem disso. Essa conscientização eu gosto de trazer também, para ajudar a trazer reflexão e consciência para a gente. Você é procurada mais por homens ou por mulheres? Na época do Moses, por exemplo, eu fiquei mais ou menos, sei lá, acho que 3 anos, sendo voluntária do Moses, Movimento para a Sexualidade Sadia. Um desses líderes está na vida, né? Não tá, eu acho que não está na presença de Deus. O outro tá, que é o Santolim, está na presença de Deus, que eu saiba. Mas a gente fazia aconselhamento bíblico na área da sexualidade. O Moses, como foi o primeiro do Rio de Janeiro, ele era um trabalho de evangelismo. Entanto que a gente estava nas primeiras passeatas gays, do Orgulho Gay do Rio de Janeiro, Copacabana, e aqui na Avenida Paulista, nós estávamos lá evangelizando, levando papelzinho. Lindinho, papelzinho lindinho, sabe? Papelzinho assim, escrito na frente, GLS. A gente dava lá, mas a gente dava... Antigamente era GLS, né? Isso aí. Era GLS, era curtinho. A gente dava, pastor, para alcançar aquelas pessoas. A gente não queria puni-las, queimá-las no fogo do inferno. A gente entendia, porque eu sabia o que era isso. E o que a gente precisava? Era do amor de Deus, sabe? E a gente precisava de pessoas que nos amassem, nos compreendessem, caminhassem conosco, né? E a gente mandava. Então, GLS, a gente dava para chamar atenção na passeata gay, por exemplo, certo? G estava ali para ele, gays, L, lésbicas, E, simpatizante. Tá. Só quando ela abria, G de graça, L de liberdade, e, GL e S de salvação. Aí o que aconteceu? Quando eles abriam ali, tinha o nosso telefone, que era um bip na época do que era bip. dele. Era dele, do líder. E aí as pessoas ligavam pra gente e falavam, olha, eu tô em crise, você pode me ajudar? Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Funcionava bem isso aí. Demais, que legal, cara. Demais. Ele depois fechou. Eu já havia saído antes dele fechar o ministério. Fechou, né? Fechou. Eu não lembro de outro mais antigo, mas não sei, mas eu acho que ele foi o lembro primeiro. Que na época eu trabalhei no Instituto Cristão de Pesquisas. E eu fui lá. Como é que é o nome? É o ICP, aqui em São Paulo. Então, provavelmente foi comigo. Uau! Porque, eu fui com ele. Eu não não falei nada. Que nós recebemos eles lá. Eu então, tava daí lá. que eu lembro desse Moses, né? Pronto, e aí aí. Tinha umas fitas, assim, de áudio. Aí a gente ouvia de palestras e tal. Isso. E aí eu falei, nossa, que projeto lindo tal. Isso. Que legal. Então, pode ser que a gente já até tenha se conhecido. Nossa, que legal, pastor. Até legal é ver como você está falando, né? Porque as pessoas falaram, você vai lidar lá no podcast com um homem sábio, simples e de Deus. Eu falei, realmente... a gente de repente se conheceu, porque se eu não me engano, eu vim aqui umas 2 vezes com ele. Ele que fazia as gravações, eu não fazia nada ainda. Eu carregava a mala, que eu brinco. Eu lembro que veio umas 3 ou 4 pessoas do Moses. Enfim, mas aí você... Hoje, a maior parte das pessoas que te procura é de homem ou de mulher? Então, naquele tempo era homem. É isso que eu tava explicando, era isso. Que essas pessoas procuravam ajuda da passeata, pediam, eu tô em crise. Eram homens. Né? 70%, 80%. Aí eu passei a lidar mais com os homens, eu achava fácil. E eu não tenho dificuldade nenhuma em lidar com os homens, não sei se eu passo uma autoridade, entendeu? Aí lido. Hoje também mulheres procuram. Mas, há 17 anos eu sou pastora numa igreja, paralelamente. Porque depois desse ministério, Movimento pela Sexualidade Sadia, eu fiquei 3 ou 4 anos, não me lembro. Eu saí e fui fazer parte da diretoria do Êxodo Brasil.
que é o ministério que trabalhava com sexualidade e homoafetividade, trazendo consciência, ajudando, porque esse ministério era para capacitar as igrejas a receber as pessoas. Qual é o meu interesse? É ir na tua igreja, eu ministrar para a tua liderança, ministrar para a tua igreja, crer que o Espírito Santo vai tocar em você e você vai receber as pessoas que querem ajuda, que querem Cristo, mas da forma correta, com amor, com entendimento, conhecimento, sabe? Caminhar junto. Era esse o papel do Exos Brasil. Eu fiquei 16 anos durante... Aí eu já não estava mais no movimento de sexualidade. Ele fechou, não me lembro por quê, não sei. Não tive mais contato com ele. Aí, nesse trabalho, fiquei 16 anos como diretora e por 2 vezes fui presidente da diretoria. Nisso a gente viaja o Brasil inteiro. Fui praticamente fazendo congressos desse ministério chamado Êxodos. 2 dias, final de semana. Fui para muitas igrejas extremamente relevantes, grandes, que abriam as portas, porque confiavam em nós, que estávamos ali, uma diretoria forte, o Davi Raik, André Vargas. Foi eu que convidei eles para fazer parte da diretoria, que eu já estava antes, eu fiz parte da fundação. E aí eu conheci ele, aí eu falei, vamos botar na diretoria que vai fazer diferença. E ela explodiu, né, esse povo. O Davi está no Instagram hoje em dia. Esse trabalho do Êxodos, ele fechou, deve ter uns 5 anos, mas eu havia já saído antes para poder o quê? Montar o Kairos Identidade e Sexualidade Cristã e Família. E fazer o meu curso CABES, que é o curso de aconselhamento bíblico na sexualidade cristã. E é um curso que a gente já fez 2 módulos, começamos no ano passado, ano atrasado, se eu não me engano. Agora, inclusive, quero falar da primeira conferência que eu vou fazer de identidade. Que legal, quando sexualidade, 25 de abril. 25 Queria de até abril. deixar aí registrar. É um evento presencial? É um evento presencial. Aonde? Que vai acontecer Eu fiz uma parceria, Deus abriu as portas para eu fazer uma parceria dentro da primeira igreja batista de Niterói, que é uma igreja muito grande, deve ter uns 1.500 membros, lá em Niterói, antiga, e abriu as portas para gente. Então vai ter um evento... Vai ter um evento para mulheres. Para mulheres. Só para mulheres, chamado Mulheres Imparáveis, mas dentro desse meu projeto, identidade, sexualidade cristã e propósito. E quem quiser, por exemplo, saber mais, participar, onde que acha informações? Então, no meu Instagram, eu vou colocar. Agora, a semana que vem... Mas não está ainda? Ainda não. Qual que é o @ seu? O meu é @pra.carlapinheiro. É esse que está na tela? Eu acho que sim. Tá. Então, PRA Carla Pinheiro. Vai aparecer aí. Já sigam aí que vai aparecer aí esse evento, né? E hoje, então, a maioria das pessoas que procuram é mulher. Também. E os cursos que você criou, eles são em quais áreas? Então, esse curso é dentro da sexualidade, identidade, a gente trabalha ali o abuso sexual, como que a gente pode ajudar uma pessoa, tudo voltado tanto para ajudar uma pessoa que vivenciou um abuso sexual, por exemplo, ou uma pessoa que está dentro da homoafetividade, quer aprender alguma coisa, ou levar para líderes de igrejas. Abuso, a sexualidade, a pornografia, a gente fala sobre a religião e o cristianismo, que é uma aula do pastor Rodrigo, da minha igreja, que ele é advogado, ele é pastor comigo lá na igreja também, entendeu? Então, o que eu quero fazer? É um trabalho ainda novo, é um projeto, é um protótipo que está dando certo. Ele foi presencial na minha igreja, 2 módulos, e ao mesmo tempo era ao vivo pela internet. Eu consegui essa parceria também. Então, são projetos novos, porque quando eu saí do Êxodo, eu fui montar isso. Mas eu sou paralela a esse tempo também, eu fiz 17 anos, 18 anos de pastora, ordenada, e 17 na mesma igreja. Que legal. Então, eu sou pastora. Então, você é pastora de igreja local, lá em Niterói. E viajo. E viaja com as palestras. Viajo com palestra, a convite, né? Uma vez me perguntaram, você pede para falar? Eu falei, não peço nada. O Deus que eu sirvo, ele que faz as pessoas me convidarem. Chama, eu vou. Claro, eu vou. Aí, meu interesse, porque eu não posso. Que é a profecia do irmão, né? Do avião. Se cumpriu. Andando todo lado. Ela tem se cumprido, né? Ela tem se cumprido. Mas ainda é um tabu, né? Um mito falar de algumas coisas. Mas
Mas, assim, eu falo assim, às vezes você tem um líder... Você percebe essa dificuldade? Muito. Eu tenho muita experiência disso. Porque muitas vezes chama a gente até para ficar na casa, para poder a pessoa conversar, abrir o coração, porque não tem com quem falar. E a gente, com os anos de vida, a gente vai provando, né, pela graça de Deus, que nós somos pessoas de confiança. Você pode contar a sua história para mim. Eu não vou sair delatando ou até desqualificando como pastor ou líder, quando você está no processo. Porque você carrega uma mochila do mundo. Para quem que eu vou falar? Quem que eu vou contar a minha história? Era esse o desejo que a gente tem no coração. Das pessoas saberem que elas não estão sozinhas. Porque eu nunca estive sozinha. Eu sempre tive alguém que me ajudou. Eu tive um Deus que é próximo. E eu nunca tive problema quando eu me converti, pastor César, de saber que a minha identidade era de filha. Há 29 anos atrás, não ministrava sobre paternidade. Eu falo sobre paternidade fora da minha igreja. Então eu explico qual é a tua verdadeira identidade. É uma das palestras que eu faço, dentro da sexualidade. Deus falou isso comigo antes. E não se ministrava, não se falava disso. Então isso firma a tua fé. Sabe? Bom, eu no começo eu falei, né? Vamos abrir o telefone para fazer perguntas e foi tão... Que papo foi esse? Que passou uma hora e a gente não... eu não parei nem para fazer a propaganda aqui da faculdade, mas vamos lá. Eu vou abrir o microfone, se algum ouvinte quiser fazer perguntas, o WhatsApp é 97417 4129, 97417 4129, mas... Como o tempo já acabou, eu só vou... Se tiver alguma pergunta, eu posso trazer aqui. Tem aí o... É pelo chat isso aí? Vamos lá. Shalom, pastor César e toda a equipe. Sou membro da Kairos, da pastora Carla. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade de ver minha pastora em rede nacional falando do amor do Senhor. Só quero pedir que falem para a pastora Carla que minha esposa Yara Cerqueira e ele é o Bruno, somos gratos demais por ela nos receber. Amamos muito. Ela é grande mulher de Deus. Benção, Bruno. Ele, falei errado, né? Novo convertido. Ele está há pouco tempo, ele é esposa em nossa igreja. Com vocês. Que lindo. Ele está ouvindo? Tá. Não, tá, né? Tomara que ele que mandou. Que bom, Bruno. Um beijo para você, Paiara. Que Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho. A outra pergunta lá. Pergunta para ela qual era o pensamento dela sobre Deus antes da conversão. Mas ela já falou. Falei. Então, obrigado aí, Steve Douglas. Vamos lá. Se você quiser mandar o seu áudio, manda para cá o WhatsApp 974174129. Agora, vamos aproveitar, né? Aproveita o foco dentro do assunto da sexualidade. E eu vou ter que falar da FTB, senão daqui a pouco eu vou ser mandado embora. Então, manda seu áudio para cá enquanto eu falo da FTB rapidamente. Hoje é dia 26 de janeiro. Então, hoje é dia de Masterclass na FTB. Solta aí o vídeo de quem vai estar com a gente logo mais à noite, na última semana do Férias com Teologia, porque tem Masterclass tivemos Masterclass todas as segundas-feiras. Hoje é a última segunda-feira do mês de janeiro. Na primeira tivemos o Osiel Gomes, na segunda tivemos o Tassos Licurgo, semana passada tivemos o Eliseu Rodrigues, e olha quem está com a gente aí logo mais à noite. Olha, solta aí. Legal. Uau! Olá, queridos. Eu sou o Thiago Brunet. Dia 26 de janeiro, às 20 horas, eu vou estar dando uma aula junto com meu amigo César Cavalcante sobre gestão das emoções no ministério. As escrituras nos explicam muito sobre isso e eu quero debruçar nesse assunto com vocês no dia 26 de janeiro. Te espero, paz e prosperidade. 26 de janeiro é hoje, não tem mais vagas para comprar o acesso na Escola de Ministérios, as vagas terminaram na sexta-feira, mas você pode acompanhar, você que já é aluno vai ter material didático, tudo mais, acesso na plataforma, ver e rever conforme você já sabe, e quem não fez a inscrição vai poder acompanhar pelo menos a ministração pelo YouTube. É só entrar a partir das 8 da noite. Repito, não tem mais como entrar na Escola de Ministérios, compraram o curso da Escola de Ministérios, já acabou, mas você pode, coloca no seu celular aí para te avisar que às 8 horas em ponto, eu vou receber no Férias com Teologia. Hoje, eu falei Escola de Ministérios de novo, né? Errado. Vou receber aqui no Férias com Teologia o Thiago Brunet, logo mais à noite, tá certo? É ao vivo,
é para você, então vem para cá se você quer saber mais sobre gestão das emoções no ministério, então vem crescer junto com a gente. Bom, falado, ninguém vai poder me mandar embora mais por causa disso. Volta aqui se a gente recebeu alguma pergunta, porque infelizmente nós estouramos o tempo e a culpa foi minha, porque eu fiquei perguntando mais sobre o testemunho. Isso significa, Carla, que você vai ter que voltar outras vezes aqui, porque nós amamos esse bate-papo e eu tenho certeza que foi muito produtivo para quem está ouvindo a gente aqui agora. Eu quero já agradecer, não sei se dá tempo de colocar mais pessoas. Quer colocar texto aí, ô Cláudio? Se você quiser colocar, pode ser um só por conta do nosso tempo só. Deixa eu ver se eu nem abri aqui. Mas hoje, rede social, você trabalha mais em qual rede social? Como é que as pessoas te acham? Então, pelo Instagram, né? É mais fácil falar comigo pelo Instagram, que é o @P de pato, R de pastora, né? PRA. A sigla de pastora? Sigla de pastora, Carla Pinheiro. Pastora PRA Carla Pinheiro. Tudo junto. Pinheiro. Eu tô no Facebook também, Carla Pinheiro. Aí a pessoa pode mandar um direct para mim, escrever lá numa mensagem, que eu entro em contato, que a gente conversa, para convite, igreja, seminário, escola. Eu tô sempre dando aula em Jocum, em várias escolas. Tô com o meu curso fazendo, tem a conferência, tudo isso vai estar no Instagram. Uma pergunta, vou pegar aqui uma pergunta. A Luciana, eu não entendi a pergunta, tá? Se você não entender também, beleza. Sobre o toque no corpo, é pecado no casamento? Não entendi. Não entendi também. Porque deve ser masturbação. Masturbação? Olha, eu acho que tudo, na questão da masturbação, por exemplo, tem que estar em acordo. Agora, não pode virar um hábito. Ao meu ver, não pode virar um hábito, porque senão vicia em masturbação. Aí o cara só consegue... início, o pré-sexo, pré-relacionamento sexual, às vezes acontece, né? Da masturbação começar para o ato sexual. Mas isso virar uma prática, eu acho que não é boa. Fora do casamento, para mim, eu acho que também atrapalha muito, né? Gera ejaculação precoce, vira vício, daqui a pouco você não consegue se relacionar. Então, são coisas que, biblicamente falando, não se fala. A Bíblia não fala sobre a masturbação. Mas vamos supor, por exemplo, a masturbação. Ninguém vai fazer masturbação pensando no abacaxi, que abacaxi lindo. Vai ter que pensar em alguém. Então, quando você pensa de forma impura sobre alguém, é isso que Jesus fala. O adultério não é só quando você está com uma mulher fisicamente tocando ela. Mas se você um homem pensa numa mulher de forma impura, ele já está pecando, ele já está adulterando. Então tem que avaliar todos esses textos aí e ver. Muito bom. Bom, a PRA Carla Pinheiro, eu falei Pinheiros, mas é Pinheiro no Instagram. Pinheiro. Chama lá pelo direct. Pastora, muito obrigado. Acho que foi enriquecedor, mas tem gente aqui falando já, não pode ficar só nessa vez, tem que trazer mais vezes. E eu gostaria, quando estiver por São Paulo, conversa com a equipe aqui, com a Vitória e vem com a gente. Sempre aqui. Vai ser bênção. Então, obrigado, querida. Obrigada também, pastor César, e eu estou assim, impactada com tudo isso, com a tua simplicidade. Imagina. É interessante, né? E eu gostei muito. Então, quero agradecer a todos que assistiram, que estão junto aqui, que Deus possa abençoar e tenha um dia na paz do Senhor, que esse que é importante. Segue lá, tem bastante conteúdo para você. Me segue. Segue lá que tem bastante conteúdo para você. Obrigado. Eu estou ficando por aqui. Depois desse bate-papo abençoado, e eu acabei explorando mais a área do testemunho, mas a culpa foi minha. Mas eu tenho certeza que Deus foi exaltado em mais esse episódio. A gente volta a se encontrar às 14h no Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.